Olá pessoal, voltamos aqui com mais um módulo de farmacologia geral e hoje nós vamos falar de sistemas terapêuticos e de classificação das drogas, exatamente, né? As drogas também são classificadas. Mas primeiramente vamos falar de sistemas terapêuticos. E o que são sistemas terapêuticos? Sistemas terapêuticos são formas de tratamento. Tá? Não é uma área que seja muito cobrada, mas do ponto de vista conceitual, é bom a gente saber para evitar surpresas, né? Então, quem são os sistemas terapêuticos, essas formas de tratamento? Nós temos, por exemplo, o tratamento específico, né? Nós temos, por exemplo, o nosso tratamento específico, que tem vinculação ao quê, né? O que esse tratamento específico faz? É o que trata a doença propriamente dita, né? Então, é o ideal. É a forma de tratamento ideal, né? A forma de tratamento, então, que vai o quê? Que vai tratar especificamente a doença, que vai tratar especificamente o problema. Então, um tratamento da AIDS, ou seja, ele envolve o diagnóstico preciso e o tratamento pontual, ok? Então, é exemplo de um tratamento específico, o tratamento da AIDS. Nós temos também os tratamentos de suporte. O tratamento do suporte, ele trata apenas o sintoma, ele não trata a doença. Então, o tratamento específico é o quê? Ele trata a causa do problema. O suporte, ele trata o sintoma. Então, a gente vai ver muito quando a gente for falar de inseticidas, né? Então, por exemplo, inseticidas, a gente vai falar lá, poxa vida, tratamento tem antídoto, não tem, tratamento suporte. Tratamento suporte é justamente isso. Né? Ele trata só o sintoma, a sintomatologia. Okay? Tratamento empírico ou terapêutica empírica é baseado em crenças e superstições. Então, esses rituais xamânicos, né? A própria, por que não dizer, as questões aí do, né? Recentemente no National Geographic, nós vimos aí ações da ayahuasca, né, no tratamento de xamânico, de identificar doenças, enfim. Ou seja, não há uma comprovação científica, portanto é empírico, né, é por crenças, por superstições e por sabedoria popular. É claro que é uma terapêutica importante. Por quê? Porque desta terapêutica você pode descobrir novas drogas, né? Claro, então ela é importante, mas ela ainda não tem uma comprovação científica, vamos dizer assim. A psicoterapia, que é um tratamento, como o próprio nome diz, psicológico. Então eu falei já em alguns módulos atrás que tratamento de hiperatividade em crianças se dá sim algumas drogas estimulantes, como metilfenidato, como pemolina, enfim, a gente vai falar isso mais na frente. Mas essas drogas possuem um tratamento, por assim dizer, um tratamento de suporte mesmo, né? Ela ameniza alguns efeitos. O tratamento que deve ser feito é a psicoterapia. É o tratamento psicológico, é entender psicologicamente por que das causas desse problema. Então, é uma forma de tratamento. E o teste terapêutico? O teste terapêutico é o inverso do tratamento específico. No tratamento específico, e por que não dizer no tratamento de suporte, a gente quer descobrir qual é o problema e tratar o problema. No específico, você trata a causa. No suporte, você trata o sintoma. No teste terapêutico, você provoca a reação para entender qual é o problema. Então, por exemplo, será que esse meu paciente ele é dependente de morfina? Então, o que se faz? Se administra um antagonista de morfina, como por exemplo naloxona ou na nalorfina, né? E aí o que acontece? Ao administrar esse antagonista, você provoca, por exemplo, a síndrome de abstinência. Então, ao administrar aquele medicamento, você começa a ver ações horríveis, entre aspas, claro, porque é controlado, num usuário de morfina e você vai diagnosticá-lo. Opa, ele tem dependência de morfina. Esse é um exemplo. Então, teste terapêutico. Se faz um teste para entender qual é o problema. Okay? A medicina alternativa, né, que essa sim também envolve, ela é muito parecida com a terapêutica empírica, né? Ela envolve também a questão da popularidade, né? Então, dizem que, sei lá, usar pênis de rinoceronte é importante, ou chifre do rinoceronte para tratar, para impotência. Então, aquela medicina alternativa.
medicina oriental muitas vezes vai por essa área, né? E a placeboterapia, que é o quê? Que é um tratamento que não decorre, né? A ação não decorre da atividade do fármaco. Ela é baseada no quê? Ela é baseada simplesmente na confiança do paciente, na confiança do médico pelo tratamento, né? Então, essa é a questão da placeboterapia, ou seja, não há atividade farmacológica, né? É um tratamento baseado na confiança. Agora, a placeboterapia tem vários outros benefícios. Benefícios da placeboterapia. É usada para controlar ensaios clínicos, né? Então a avaliação de drogas é muito importante para controlar, né? Então ela tem as suas outras vantagens, né? Ok? Então esses são os sistemas terapêuticos. Ok? Muito bem. Coisas bem genéricas, não precisamos aqui nos aprofundar muito. O que nós queremos falar mesmo hoje é das nossas boas e velhas classificações das drogas. Vocês já estão vendo aí que as drogas possuem 4 tipos de classificação. Ou seja, eu posso pegar uma mesma droga e submetê-la a 4 tipos de classificação distintas. Quanto à origem, quanto à utilidade terapêutica, quanto ao local de ação e quanto à legislação. Então, quanto à origem, vamos aqui para os nossos, para a nossa folhinha aqui, para a gente estimular o raciocínio, né? Então, quanto à origem, classificação de drogas, vamos lá, né? Então, classificação, ok? Vamos lá. Então, a primeira classificação era o quê? Era quanto à origem. A classificação, pessoal, quanto à origem, significa o seguinte: de onde veio a droga? É isso que ela interessa saber. É a classificação que quer saber de onde a droga veio, como se conseguiu aquela droga. Então, meus amigos e minhas amigas, as drogas elas têm 3 origens. Ela pode ser natural, ela pode ser semi-sintética, ou ela pode ser sintética. Ok? São as 3 classificações das drogas quanto à origem. Uma droga natural, a origem dela é a natureza. Ou seja, a natureza é que inventou a droga, não foi o homem. É claro que o homem tem conhecimento químico e ele pode reproduzir o que a natureza fez. Às vezes não consegue, mas muitas vezes ele vai conseguir. Mas isso não tira a característica daquela droga ser uma droga natural. Ok? Então, droga natural é aquela que a própria natureza nos fornece. Então, exemplos dessas drogas naturais. O THC, né? Tetraidrocannabinol, que eu encontro aonde? Na cannabis, na maconha. Né? A cocaína. Então, THC é na cannabis. Vou fazer aqui sem preocupação com a forma da escrita correta, tá? A cocaína vem da folha de coca. Né? Quem mais? A morfina também é natural. A morfina está onde? Na papoula. Okay? Então, são drogas naturais. E as drogas semissintéticas e as drogas sintéticas, por sua vez, elas não existem ou não há na natureza. Ok? Não há na natureza, não existe na natureza. Você pode procurar o quanto você quiser que você não vai encontrá-las na natureza, porque na natureza você só vai encontrar quem? As drogas naturais. Ok? Qual é a diferença, então, entre semissintético e sintético? Qual a diferença entre essas duas drogas? Ambas são artificiais, por assim dizer. Mas a diferença é que para fazer uma droga semissintética, eu uso o quê? Um precursor, ou seja, uma matéria-prima natural. E para fazer uma droga sintética, eu uso como precursor uma droga semi-sintética.
sintética ou uma droga sintética, outra droga sintética. Essa é a diferença entre elas, né? Vamos subir um pouquinho, essa é a diferença. Então a semissintética, precursor natural, e a semissintética, precursor semissintético ou sintético. Exemplos, né? Exemplos. Nós temos como drogas semissintéticas o LSD. Quem é o precursor do LSD? O ácido lisérgico. Ácido lisérgico é uma substância natural que dá no fungo Clavíceps purpúrea. Ou seja, LSD é feito de um precursor natural. Mas eu não encontro LSD na natureza. Mas como ele é feito de um precursor natural, então é uma droga semissintética. Que outra droga? O MDMA. MDMA é o nosso bom e velho êxtase. Ok? O êxtase não é encontrado na natureza, mas para fazer o êxtase usa-se a matéria-prima safrol, que é um produto natural encontrado em várias plantas aí, né? E uma outra muito conhecida, a heroína. A heroína é um opiáceo, não existe na natureza, mas é feito a partir de morfina, que é um opiáceo natural. Então a heroína é semissintético. Então, uma pergunta que já caiu em prova várias vezes, a gente acha que é bobeira, mas pode cair. Quer dizer, no ópio eu encontro heroína? De jeito nenhum, pessoal, não encontra. No ópio você encontra morfina, codeína, tebaína, papaverina, mas heroína não. Por quê? Porque heroína não é natural. Heroína é semissintético. Eu preciso da morfina e da morfina eu faço a heroína. Certo? E drogas sintéticas, nós temos, por exemplo, muitas anfetaminas, vários tipos de anfetaminas. Nós temos os benzodiazepínicos, né, barbitúricos, muitas outras drogas aí são drogas sintéticas, ok? E aí sempre existe uma dúvida, que é a seguinte, poxa, mas cocaína é natural? Porque a gente ouve aí as bandas, né, os Planet Hemp, aquelas coisas que droga natural não pode te prejudicar, não sei o que, aquela coisa toda, né? E que maconha é natural, mas cocaína também é natural, tá? O fato de você usar maconha in natura ou usar cocaína extraída da folha não tira a conotação de uma droga natural. A diferença é que uma está sendo usada in natura e a outra não, ok? Então, qual é a diferença disso? A cocaína ela é refinada, pessoal. Ela é refinada. Então, o que vai acontecer com a cocaína? Ela passa por um processo que se chama refino. Aqui, ó. Refino. Que se tudo der certo a gente mostra para vocês. O refino, ele é o quê? Ele é extração, purificação e isolamento da substância. Ou seja, a substância é a mesma. A diferença é que eu tenho aqui uma folha de coca, onde aqui dentro da folha de coca eu tenho a cocaína. Aqui, eu tenho um pontinho aqui que é a cocaína. O que acontece no refino? Eu uso substâncias químicas? Uso substâncias químicas. Mas essas substâncias químicas, elas estão lá só para fazer a extração, a purificação, né, e o isolamento, para que eu tenha essa situação aqui. Ok? Ou seja, a cocaína que estava dentro da folha, agora está fora da folha. Mas é a mesma cocaína. Isso é refino. E é feito por uma série de técnicas de extração ácido-base que lá em gnosia a gente vai mostrar. A síntese não. A síntese, que é o que gera uma droga semissintética ou uma droga sintética, ela envolve já um outro fator. Ela envolve a criação de coisas novas. Síntese é criação. Síntese é você pegar essa substância aqui, ok? Essa substância aqui, misturar com essa substância aqui e obter uma substância
assim. Ok? Uma substância que fique com essa configuração, por exemplo. Ou seja, essa substância aqui é diferente dessa. São substâncias diferentes. Essa substância aqui é diferente dessa. Então você pega A mais B e vira C. Ou seja, isso é síntese, certo? Então drogas naturais são submetidas a processos de refino. Drogas sintéticas ou semissintéticas a procedimentos de síntese. Ok? Certo, pessoal? Então, basicamente é isso aí. Vamos voltar aqui para os nossos slides. Ok? Então vamos lá. Então, naturais, como tem aí, né? Então, presentes em plantas, animais, minerais. Então, cocaína, THC, morfina. As drogas semissintéticas, por sua vez, como falamos, modificações químicas da estrutura de compostos naturais. Mas não existem na natureza, são apenas derivadas de produtos naturais. Então, LSD, MDMA, heroína. E as sintéticas, então, são obtidas por meio de modificações das estruturas de precursores semissintéticos e ou sintéticos. Então, por exemplo, o DOB, que é a cápsula do vento, que é um tipo de anfetamina, lá em toxicologia social a gente falará deles. Então, nós temos aí vários tipos aí de drogas que são sintéticas, ok? E aí as diferenciações de refino e síntese. Então, refino de cocaína e síntese de heroína. Então, aqui é um exemplo da heroína, você pode ver, né? Aqui é a morfina, então você pode ver que a morfina é a mono, né? Que é a substância morfina aqui. Peraí, deixa eu pegar aqui o lápis para mostrar para vocês aqui, né? Então, você pode ver que a morfina aqui, ela tem essas hidroxilas aqui. Isso é o composto natural. Isso é o composto natural. Ao reagir com um produto chamado anidrido acético, que possui 2 moléculas de ácido acético, por isso que ele é um anidrido, aí a molécula se quebra, né, e forma, você pega 2 ácidos acéticos, faz uma reação entre esses 2 ácidos acéticos e perde água, formando o anidrido acético, mas ele tem 2 radicais acetil. Cada um dos radicais acetil vai entrar nessas hidroxilas, vai atacar as hidroxilas e vai formar esse composto aqui, que é a diacetilmorfina, conhecida como heroína, ok? Diacetilmorfina. Então aqui a morfina, uma droga natural, né? A morfina então é uma droga natural, existente na natureza, no ópio, mas que ao sofrer a reação com o anidrido acético, gera uma droga que não existe na natureza. Como a morfina é uma droga natural, a heroína é uma droga artificial que não é uma droga sintética, é uma droga semissintética, né? Então só corrija aí que esse slide veio com esse errinho aí, certo, pessoal? É uma droga semissintética. Ok? Entendido? Simples, né? Outra forma de classificar a droga, pessoal, é quanto à utilidade terapêutica. Ou seja, ela serve para o quê? Para tratar a hipertensão? Então ela é um antihipertensivo. Ela serve o quê? Para tratar convulsão? Então é um anticonvulsivante. O que ela faz? Ela mimetiza os efeitos do simpático, que é o que nós vamos ver em bases fisiológicas. Então ela é um simpatomimético, certo? Então você tem a classificação dizendo, olha, é natural, ela é semissintética, ela é sintética, mas você também pode misturar isso como a utilidade terapêutica. Então é um simpatomimético natural. Exemplo de simpatomimético natural, a cocaína. Cocaína é uma droga simpatomimética, porque ela tem essa ação similar à do simpático, que lá em bases fisiológicas a gente vai ver direitinho como é que funciona isso, de origem natural. Ok? Quanto ao local de ação, essa é uma outra classificação que nós temos, quanto ao local de ação. Olha só, vocês pararam para se perguntar lá naquele módulo, quando eu mostrei a questão dos slides ali, mostrando as formas de uso da cocaína, que a cocaína antigamente ninguém reclamava dela e depois começaram a reclamar. Eu mostrei naqueles slides, um slide
em que a cocaína era usada como anestésico para dor de dente. Lembram? Anestésico local, porque a cocaína é de fato um anestésico local. Mas lá num outro slide eu mostrei o vinho Mariani, o próprio refrigerante, né? Dizendo, olha, a cocaína tem efeito estimulante. Ora, como é que uma droga pode ter um efeito anestésico ou analgésico, enfim, que seja, mas no caso um anestésico, que é justamente cortar estímulos, entre eles o estímulo da dor, e depois ter um efeito estimulante? Que coisa paradoxal é essa? Por quê? Porque depende do local de ação, pessoal. Se o local de ação for a pele, for tópico, a cocaína tem sim um efeito anestésico. Porém, quando o efeito dela é sistêmico e atinge o cérebro, a ação dela é simpatomimética, ou seja, é uma ação estimulante. Ok? Então depende do local de atuação. Claro que do ponto de vista de drogas de abuso, de toxicologia, da atividade do perito como um todo e do próprio conhecimento que se tem da cocaína e da importância que a cocaína tem, né, para essa questão, a gente está pensando na ação dela sistêmica, na ação dela junto ao cérebro. Então quando fala cocaína, a gente já imagina, droga estimulante. Por quê? Porque o que é mais importante é o efeito dela no cérebro. Ok? Então, dentro da temática, vamos por assim dizer, das drogas de abuso, as principais drogas que nós vamos estudar, elas estão relacionadas ou são estudadas de acordo com a sua ação no cérebro ou no sistema nervoso central. Não sem motivo, nós temos um tópico só para isso, drogas com atuação no sistema nervoso central, ou seja, drogas psicotrópicas. O que é uma droga psicotrópica? É uma droga que tem afinidade pela psique, tem afinidade pela mente, que tem ação no sistema nervoso central, que tem ação sobre o cérebro. Isso é uma droga psicotrópica. Ok? Então, dentro desse universo gigantesco das drogas psicotrópicas, nós temos então subdivisões, porque ela pode atuar no cérebro e a resposta do cérebro pode ser de diferentes formas. Eu posso ter o cérebro trabalhando cada vez mais intensamente e aí eu tenho uma droga estimulante. Eu posso ter o cérebro reduzindo a sua frequência, diminuindo a sua intensidade. E aí eu tenho uma droga depressora. E eu posso ter o cérebro confuso, não sabendo o que fazer, né? Batendo os pinos, como a gente diz, né? E aí eu tenho então drogas que perturbam o cérebro, drogas perturbadores, também muitas vezes chamadas de drogas alucinógenas, ok? Então psicotrópicos é um termo genérico, um termo amplo, que designa então drogas que atuam no sistema nervoso central. Estimulantes, a gente vai entrar nos detalhes de mecanismo de ação, aqui é só uma farmacologia geral. Então, o que é importante você saber de uma droga estimulante? Também chamadas de psicoana. A ana, grande ana estimulante, né? Então, psicoanalépticos, né? Essas drogas estimulantes ou drogas psicoanalépticas, elas têm então uma atividade pelo cérebro que aumentam a intensidade da ação cerebral. A gente vai falar isso detalhadamente em bases fisiológicas, mas só para você já ir se ambientando, para quando chegar lá já saber mais ou menos, o cérebro ele funciona com base em potenciais de ação. E esses potenciais de ação, eles decorrem por variações de polarização e hiperpolarização que envolvem descargas elétricas. Ou seja, para resumir, o cérebro é como se fosse uma grande bateria, uma pilha, né, que tem polos positivos e polos negativos. Então o que acontece é o seguinte, quando ocorre a composição correta, que são o que a gente chama de despolarizações, ocorrem descargas elétricas que geram potenciais de ação, ou seja, potenciais de ação, melhor dizendo, que geram descargas elétricas. E essas descargas elétricas saem uma série de choques, por assim dizer, que fazem então o corpo reagir, o corpo se excitar e o cérebro, propriamente dito, se excitar. Então, o que faz isso aí no bojo geral? Isso tudo envolve liberação, por exemplo, de neurotransmissores. Então, imaginem os neurônios. Os neurônios, eles não se entendem. Nós temos um neurônio falando inglês e um neurônio falando japonês. Como é que o neurônio se comunica um com o outro? Se um fala japonês e o outro fala inglês. Ele precisa de intérpretes.
Quem são esses intérpretes? Genericamente são os neurotransmissores, dopamina, serotonina, etc. e tal, ok? Então, esses neurotransmissores é o que permitem o cérebro ou os neurônios conversarem, que são esses neurotransmissores, então, liberados mediante esse potencial de ação, ok? Então, quanto mais potencial de ação, mais neurotransmissor é liberado, mais intérprete eu tenho. Quanto mais intérprete, mais os meus neurônios conversam. E o resultado da conversa desses neurônios são esses impulsos elétricos ou os choques, né, que vão então dar os efeitos que se quer. Enfim, isso é o que faz uma droga estimulante. Como ela vai fazer isso, como que ela aumenta a quantidade desses neurotransmissores, nós vamos estudar pontualmente cada uma delas. A cocaína, por exemplo, bloqueia a recaptação de neurotransmissores. Anfetaminas pode influenciar na síntese ou na degradação, e aí vai, nós temos vários modelos que nós vamos pontualmente falar. Tá? Mas quando se fala em droga estimulante, o que se imagina é o seguinte, ela aumenta a ação cerebral. Quais são os efeitos resultantes disso? Ah, mas eu tenho que decorar? É simples, é só você imaginar uma ação estimulante. Ninguém precisa usar cocaína para ter uma ação estimulante. Existem várias formas de se ter ação estimulante, né? A gente tem esses estímulos de forma endógena, né? Então, por exemplo, uma corrida de 12 minutos. Pô, para você correr, pensando em corrida de 12 minutos, para quem passar, aí, se Deus quiser, aí no concurso Polícia Federal, vai ter essa prova física, né? Então você tem que correr 12 minutos. Eu posso simplesmente chegar para vocês aqui e falar assim, olha, não vai mais ter prova para a Polícia Federal, só vai ter prova física. Quem correr em 12 minutos 4.000 metros está aprovado. Porra, mas 4.000 metros é quase que impossível. Mas, enfim, qual que é o teu estímulo para isso? Pô, eu quero entrar, eu quero passar. Então eu vou me esforçar para correr 4.000 metros. Aí você vai treinar de noite, de manhã, de madrugada, dia de chuva, ou seja, você tem um estímulo a mais, que vem de um fator exógeno que não tem nada a ver com droga, né? Mas é um estímulo. E aí, para você correr, você foi lá, conseguiu correr, por quê? Porque você estava estimulado. Agora, se você conseguiu correr 4.000 metros, certamente foi porque você treinou demais, e vou te dizer, e na hora do vamos ver, teve raça, teve garra, você foi além dos teus limites. E aí é normal, depois que você faz um esforço físico muito grande, o que acontece? Pressão lá em cima, teste de esforço, né? Pressão lá em cima, frequência cardíaca disparada, né? É o que a gente chama de luta e fuga, né? Então, as pupilas se dilatam, no animal isso é muito importante, porque ele começa a enxergar para onde ele tem que correr. Imagine um animal que vai ser abatido pelo predador. Se ele ficar lá dormindo, ele vira comida, então ele tem que dar no pé, ele tem que estar estimulado, então ele tem que estar agitado, tem que estar na correria, tem que estar com adrenalina, né? Tem que estar com o coração bombeando sangue ali, tem que estar tudo funcionando, tá? Isso é o efeito de qualquer droga estimulante. Então por que as pessoas querem usar a cocaína? Ah, eu estou afim de botar minha pressão 20 por 18. Essa é a razão? Não. Claro que quem usa a cocaína vai ter esses efeitos estimulantes. Só que esses efeitos estimulantes são usados dentro de um contexto que para aquela pessoa parece ser agradável. Claro, tem outros fatores, nós vamos falar no módulo seguinte, que é a questão dos sistemas de recompensa. Mas, basicamente, é isso. Então, já dizia um célebre filósofo, né, conhecido como Lobão, que dizia o seguinte, que o uso da droga nada mais é do que fazer o seu eu interior aflorar. E é isso mesmo, é o eu interior que aflora. Agora, qual é o eu interior de cada um? Esse é um grande problema, por isso que a gente não deve usar, por isso que o governo proíbe, porque o governo não pode ficar à mercê de chutar qual é o eu interior de cada um, entendeu? Então essa é uma das questões, não é que você vai morrer, todo mundo morre, e isso pode acelerar ou não essa questão, mas a questão principal é você sair do seu estado normal, né? Então essa conjuntura de efeitos faz com que você saia do seu estado normal, ok? Então, continuando, nós temos então as drogas depressoras também. Ora, se o cérebro funciona como uma pilha, como uma bateria, ele tem polos positivos e polos negativos. Então o que acontece é simplesmente a desconexão desses polos, vamos por assim dizer. Imagine a pilha que está fazendo o seu carrinho andar. Se você desconectar um desses polos, o carrinho para, né? Claro que eu estou falando de uma situação
esdrúxula, parar completamente. No nosso caso, não é que o cérebro pare completamente de funcionar. Se ele parar de funcionar, você vai morrer, né? Ele simplesmente diminui a intensidade. Então existem drogas que fazem o quê? Que fazem o que a gente chama de hiperpolarização, né? E aí elas diminuem o potencial de ação e causam um fenômeno chamado de sedação. Sedação. Sedação é o quê? É dormir, pessoal. Quando você vai dormir, quando você vai cochilar, você está fazendo isso para descansar. Não tem o menor sentido fisiológico você dormir e acordar com o coração a 1000 por hora. Não sei que você tenha tido um sonho esquisito aí, mas enfim. Mas você está indo dormir para descansar. Então quando você está relaxado, está dormindo, sua pressão arterial cai, sua frequência cardíaca cai, né? Então é isso que acontece. Então é o efeito contrário das drogas estimulantes. Quem são as drogas estimulantes, por falar nisso? Cocaína, anfetaminas, são drogas estimulantes. E quem são as drogas depressoras, que é o que nós estamos falando aqui agora? Essas que vocês estão vendo aí, barbitúricos, benzodiazepínicos, os opiáceos, o etanol, né? Ah, mas etanol não é estimulante? Não, o que o etanol faz é inibir os centros da inibição. Ele é um depressor e ele inibe centros inibitórios. E aí ao inibir centros inibitórios a pessoa se solta, né? Pode se soltar, até porque também tem a contextualização do ambiente, né? O ambiente em que se usa a droga ele tem uma influência muito grande, né? Onde que se usa êxtase, por exemplo? Normalmente em festas rave. Por quê? Porque aquele ambiente de festa rave pega todos aqueles sintomas que o êxtase causa, bota numa panela, mistura bem e dá todos aqueles efeitos, digamos assim, psicológicos interessantes, né? Agora, o cara usar o show do êxtase, né, usar o êxtase num show, sei lá, aí, de uma banda qualquer aí, de uma banda de pagode, etc e tal, com todo respeito às bandas de pagode, pode ser que não tenha nenhum interesse. Pode até dar uma overdose, né, de drogas, mas enfim, mas que seja, ok? Né? Então, o uso das drogas depende muito do ambiente, né? Ok? Então, essa que é a questão. Então, o álcool ele é uma droga depressora. Pode, claro, gerar um certo estímulo inicial pela inibição dos centros inibitórios, ok? Então, drogas depressoras. E as drogas perturbadoras? Drogas perturbadoras são aquelas que fazem uma bagunça no cérebro. Elas nem vou dizer que são estimulantes e nem vou dizer que são os depressores. Elas perturbam o cérebro, elas alteram o equilíbrio, descargas repetidas, depois espera, depois deprime, depois dá outra descarga, enfim, é uma bagunça, né? E dentro dessas drogas perturbadoras, nós temos o principal grupo, são os alucinógenos, né? Já há autores que estão tirando um pouco a cannabis desse grupo dos alucinógenos e tornando então os perturbadores drogas propriamente ditas, drogas alucinógenas ou psicodisléticas, certo? Então vocês vão ver algumas classificações diferentes, nós vamos usar uma mais à frente para vocês se padronizarem com isso, mas em linhas gerais, quando se fala em linhas de depressores, estimulantes e perturbadores, a cannabis é considerada um perturbador. Mas um perturbador um pouco diferente dos alucinógenos, né? Os alucinógenos, vocês vão ver lá em toxicologia, que nós temos os alucinógenos típicos, que são, por exemplo, o LSD, que em pequeníssimas doses já causam alucinação. Nós temos, por exemplo, os alucinógenos secundários, que são drogas que têm outra função, têm outra finalidade, mas que têm efeitos colaterais alucinógenos e, portanto, são usadas indevidamente para este fim, que é o caso dos anticolinérgicos. E nós temos, por exemplo, os derivados anfetamínicos, que são os êxtases da vida, o DOB e essas outras anfetaminas aí com poder alucinógeno. A cannabis ela entra num grupo à parte, ela não entra propriamente dita no grupo dos alucinógenos, ela entra no grupo geral de drogas perturbadoras que podem causar alterações sensoriais, mas que não são tão características para alucinações. Tá? Mas isso lá na frente a gente vai discutir. Num primeiro momento, entenda que os canabinoides com a maconha são drogas, então, perturbadoras. Ok? Nós temos também a classificação legal das drogas, né? A classificação quanto à legislação, certo? Que seria a nossa última classificação. Então,
Se a legislação, a gente sabe que existe um problema legal no uso de drogas, né? Não só das drogas que causam mal à saúde, que para fins recreativos, mas drogas que são sérias, que têm problemas, têm efeitos colaterais graves, mas que são necessárias para algum tipo de tratamento. Então, morfina é terrível, mas ela ainda tem que ser usada para tratar algumas formas de doença, né? Então, são drogas que muitas vezes a gente tem que usar, mas usar com parcimônia, então tem que ter um controle rígido. E outras que não é nem para se usar, ok? Então, existe essa questão. Perdão. Então, a legislação vem para fazer essa normatização. E aí, meus amigos, se a legislação não for dura, dura lex sed lex, é dura, mas é a lei, se ela não for objetiva, se ela começar a entrar em meandros técnicos, aí vai virar uma bagunça. Não, veja bem, a cocaína, ela só é proibida quando ela faz mal. Meu Deus do céu, aí vai ser uma zona, porque para um não faz, para outro faz, é aquilo que a gente falou, variabilidade biológica, ok? Então existe uma série de dispositivos legais que vão tornar um controle maior ou menor sobre essas drogas. Então nós temos a Lei 5991, né, de 73, que fala sobre o comércio dessas drogas. Nós temos a Lei 11343 de 2006, que define quem são as drogas. A Lei 11343 é a famosa norma penal em branco. Ela diz o seguinte, essa lei é a lei que trata das drogas, do tráfico de drogas, do uso, enfim, das previsões penais para o uso de drogas supostamente aí ilícitas, ok? Então essa legislação, ela tem que definir quem são as drogas objetos dessa matéria. Só que ela não diz ali, ela diz o seguinte, as drogas que são objetos dessa legislação serão definidas por um órgão posterior que é a Anvisa. E a Anvisa, então, faz isso por meio da portaria 344, que permite a ela, então, editar várias resoluções da diretoria colegiada. Ou seja, sempre que há um interesse de se colocar alguma droga no controle, a Anvisa libera as resoluções da diretoria colegiada. Uma resolução recente foi a da mefedrona. Mefedrona, uma droga causada em composições chamadas de miau-miau. O que aconteceu com a mefedrona? Era uma droga que começou a aparecer nos exames da Polícia Federal, usada tipo êxtase, tipo metanfetamina, e que não tinha previsão de proibição no Brasil, não estava nas listas da Anvisa. Então, se você pega alguém com mefedrona, na época, não podia fazer nada, do ponto de vista de tráfico, não tem como, porque a droga não tinha uma previsão legal para o tráfico. Aí o que a Anvisa fez? Ela incluiu, certo? E aí é sumário. Não tem explicação, a lei não precisa explicar. Presume-se que alguém lá atrás justificou e por isso que ela foi incluída. Então a lei, infelizmente, muitas vezes ela comete erros técnicos, né? Por exemplo, cocaína é considerada, à luz da legislação, uma droga entorpecente. Mas a gente sabe que cocaína, do ponto de vista psicotrópico, que é o que interessa, não é uma droga entorpecente, é uma droga estimulante. Então, pessoal, tecnicamente, se a questão estiver envolvendo conceitos técnicos, cocaína é estimulante. Porém, do ponto de vista legal, que é diferente do técnico, portanto, diferente do que interessa para a prova, nesse conceito, a cocaína é uma droga entorpecente. Tá? Isso é só para vocês verem que existe uma classificação legal também. Então, cocaína é o quê? Quanto à origem, uma droga natural. Quanto ao grupo, é uma droga simpatomimética. Né? Quanto ao local de ação, é uma droga psicotrópica do grupo estimulante. E quanto à questão legal, é uma droga proscrita, proibida, do tipo entorpecente. Você viu? Então, cocaína, droga natural, simpatomimética, estimulante. Mas do ponto de vista legal, é uma droga proscrita no grupo das entorpecentes. Ok? Então, é isso que acontece. Certo, pessoal? Então, basicamente é isso. Essas resoluções da diretoria colegiada da Anvisa são as várias listas que ela faz, lista A, B, C, então as substâncias proscritas. Por que eu sei que são proibidas? Porque estão na lista de substâncias proibidas, por exemplo, na lista F. Tá? Então, se vocês tiverem alguma curiosidade com relação à parte de legislação, procurem essas normas aí, né? E as resoluções da diretoria colegiada as mais atualizadas. Normalmente ela lança 1, 2, 3 resoluções por ano. Certo, pessoal? Então, era o que nós tínhamos a falar, classificação de drogas. Com isso, nós encerramos este módulo. Módulo que vem, então, a gente fala
de transtornos mentais relacionados a essas drogas, né, que é a dependência e abuso. Certo, pessoal? Então, muito obrigado. Até o próximo encontro. Tchau.